Manda bala. Perguntar pro Leonel. Pergunta pra Tá. mim. O Rafael pode comentar, obviamente. 2 minutos, vai. Leonel, dia 22 de agosto de 2025, você fez um evento na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, certo? Provavelmente. Você eu fez não uma lembro, audiência não, pública lá, não. que você chamou o MC Urubuzinho, né? Que foi preso por comandar o bloco do PCC em Santos, certo? Nem tô ligado nesse Não cara, sabe, nem né? lembro. Não É um lembro, cara mas que- é um deve ter sido, ok. É um cara que pede pra dar rajada de tiro de fuzil no Porra, show dele. sensacional. Faz a Sensacional pergunta. isso? Não, eu faz acho a pergunta. terrível isso. Sensacional a O pergunta. MC Menor do Chapa, ele, que você também chamou pra esse evento que você fez lá, ele tem uma música que chama, literalmente, Comando Vermelho, tá? E nas músicas dele ele fala sobre DOCA, ele fala sobre um monte de vagabundo criminoso fazendo apologia a essa escória da sociedade. E em agosto de 2025 você protocolou um projeto, PL 803-2025, sabe qual que é? Pose do rodo. Programa Pose do Rodo, Pose pra do Rodo. egressos do sistema carcerário. Meu irmão, o Certo. Pose do Rodo, tá? Pra quem não sabe, né? O Pose do Rodo, quando ele entrou no presídio, ele colocou isso aqui, ó, no prontuário dele, ó, pessoal. Que ele é do Comando Vermelho, tá? Comando Vermelho, eu quero saber. Qual é a sua relação com o Comando Vermelho? Cara, obrigado pela pergunta. Obrigado. Eu precisava responder isso. Aliás, me acompanhe nas mídias sociais e entenda todas as minhas propostas em relação à defesa da disputa do moleque da favela com o crime organizado. Tudo que a gente tenta fazer é disputar de forma mais barata, de forma mais eficiente, o moleque do crime organizado, porque essa política punitivista de guerra, ela é ineficaz. Vamos por partes. Vamos lá. A primeira coisa que você, como um playboyzinho, almofadinha, independente se veio do subúrbio ou se não veio, não entende, é o seguinte, que conivência Fica é calmo aí, diferente... Eu tô calmo pra caramba, só que eu tô olhando Você pra uma já tá almofadinha que eu querendo preciso me atacar. refutar. Xingou já querendo me pra atacar? Eu preciso Não, responde refutar. a pergunta é simples, irmão. Para meu tempo aí que eu vou terminar de responder. Interrompeu quando até ele, agora. Beleza? Não faz questão de tempo nenhum. Quando é a gente... Tá bom, meu irmão. Mas aí eu concedo o Relaxa, tempo, cara. só deixa eu terminar o raciocínio. Outra dica de debate. Não adianta você sair não vem xingando, com cara. diquinha de debate não, Você já cara. tá- Deixa eu cara, fazer não o meu, adianta que você você chamar de faz o playboy. seu. Refuta, Você faz o seu. refuta a Playboy. afirmação. Aliás, não é Playboy, não. Almofadinha. É o que vocês são, do MBL. Daqui a pouco eu vou falar quem é o MBL. Daqui a pouco eu vou falar isso tudo pra vocês. Mas deixa eu te explicar uma coisa. Você vai ver dados da favela, todos corretos, você pode discutir favela, não tem problema. Mas que você não tá lá e você não. Se você entender que a vida ela é dura e a vida ela é contraditória, aí quando você olhar no olho de um moleque de 13 anos, que ele tá em dúvida se vai entrar pro crime organizado ou não, você vai entender a diferença de quem vive na favela, como esse cara que mora na favela, a diferença de quem é conivente e quem é convivente com o crime organizado. Para ser convivente, a gente não tem opção. Aí, o que acontece com o moleque da favela? O moleque, ele escuta, como eu escutei, funk proibidão. Eu acho o funk proibidão correto? Não, não acho correto. Acho que numa sociedade ideal não deveria existir funk proibidão. Só que tem um detalhe. O moleque que começa a cantar funks proibidão, como você falou, Menor do Chapa, Urubuzinho, não sei pra onde, todo mundo que você falou aí, esse moleque que canta cantar, ele não é bandido. Ele acaba cantando a própria realidade, uma realidade dura, contraditória. Aí a gente tem que sair desse falso moralismo de você e entender a realidade nua e crua como ela é. Aí ele começa a cantar. Aí o que a gente vira pra esse moleque e fala? A gente vira pra ele e fala que ele é bandido e tenta encarcerar ele, como o delegado fez com o Oruan. O Oruan não era bandido. Se tornou agora, infelizmente. Eu posso falar do Oruan aqui. A mesma coisa é o Pose do Rodo. Eu falo do Oruan, quem é o Oruan, sem falso moralismo nenhum aqui. Não, eu vou te falar quem é o Oruan, mas deixa eu só terminar aqui o raciocínio. Em 30 segundos eu termino e te passo aqui, ô Rafa. Vamos lá. Quem é o Pose do Rodo? O moleque saiu do crime. Saiu do crime e virou artista. Ele tem convivência, e sem hipocrisia nenhuma aqui, quem tá vivendo aqui, qualquer um que vive em favela sabe, não adianta rir, filhão. É isso que acontece. A gente acaba convivendo não porque a gente quer, porque a realidade nos impõe. Então, você conhece um cara que infelizmente entrou pro crime. Sabe o que eu falo pra cada cara que eu conheci na minha infância e virou pro crime? Eu falo dentro da favela pra ele, meu irmão, meu sonho é que tu saia dessa porra. Saia dessa merda, que isso não vai te dar vida. Aí você vira e fala que encarcerar ele, dá tiro na cara dele, coisa e tal, vai fazer ele sair do crime. Tu não entende nada de favela, os moleques tão cheios de ódio, cara. Os moleques já tem pena de morte, já existe pena de morte pra esse moleque. O moleque, quando entra no crime com 13 anos de idade, ele já sabe que ele não vai passar dos 25. E se... Tá bom. E ele não vai passar dos 25, ou seja, ele tem grandes... Mesmo assim, ele tá cheio de ódio no coração e vai cometer o crime. E aí, o que é a política de Estado que deve ser implementada? É chegar lá, gastar muito mais dinheiro, punindo e cada vez enxugando mais gelo num escalonamento da guerra? Ou a gente gasta muito menos disputando esse moleque na base? A curto prazo, a médio prazo. Eu só fazer a pergunta pra vocês. Vocês convivem em comunidade?
Não, eu não moro em comunidade. Mas já morou, já Não, eu conviveu, nunca morei em frequenta a comunidade. comunidade? Você frequenta? Eu não vivo em comunidade, Você mas entra- eu você convivo entra em muito com comunidade. Você convive próximo Convivo de... muito, próximo. Já conviveu próximo? Sim, eu tive empresa durante mais de 10 anos, Dentro de quase comunidade? dentro de uma comunidade. Praticamente dentro, meus funcionários eram todos de comunidade. É porque existem comunidades e comunidades, né? O próprio Rio de Janeiro... Vamos lá, você tentou meter um argumento de autoridade, não deu certo. Vai pra outra, vai lá. Isso aí que você tá fazendo é uma tática muito coach que você tá fazendo. É Não porque é existem coach, é que comunidades assim, e existem você comunidades. meteu um Porque argumento de autoridade, não deu, vai lá. O próprio Rio de Janeiro existem comunidades que são muito difíceis de convivência e existem outras que são mais fáceis, né? Mas assim, Entendi. quem convive dentro de uma comunidade é o que ele falou, não é conivente. A gente é obrigado a conviver Qual com comunidade isso. você veio? Não vou ficar falando aqui a comunidade que eu moro lá, senão vai dar problema que eu sou do Rio de Janeiro. Entendi. Entendeu? Você não veio da comunidade, vai lá. Eu moro dentro da comunidade. Tá bom, qual Atualmente que é? eu moro dentro da A comunidade. tua é barra pesada, então? É. Então vou falar um negócio Eu pra moro você. Qual foi a aprovação? deixa Qual foi a só- aprovação dentro calma da rapidinho, comunidade deixa só- da deixa só- Operação no Rio? Deixa eu só concluir rapidinho, Desculpa aí. É porque, cara, segurança pública não começa no camburão. Ela começa na educação. Você pega esse mesmo jovem que hoje está dentro de uma comunidade com uma arma na mão, esse mesmo jovem, se ele nascesse num país que fosse desenvolvido, ele não estaria com uma arma na mão. Vocês concordam comigo, acho que vocês também concordam isso comigo, né? O problema que a esquerda defende é combater a estrutura, é a estrutura que torna esse indivíduo se tornar marginal da sociedade. É esse que é o problema, porque o bandido hoje, ele não Pode tem medo... concluir, Rafael. O bandido hoje, ele não tem medo de aumentar a pena, ele tem medo de ser pego. E, inclusive, no Brasil, infelizmente, a lei da impunidade funciona. Vamos lá? Tempo na tela pra Renato Batista e Arthur Duval. Pra começar, o bandido ele tem medo de aumento de pena, sim. É isso que mostra o estudo do Pério Chiquida com gente que tava com detentos em São Paulo. Os caras falando que se a pena fosse mais alta, eles não teriam cometido Depois de ser pego, né? Depois de ser pego, né? Inclusive, sobre pena de morte, né? Que Mas depois de ser o pego. Leonel falou Essa aqui maior que causada que tu existe- contou nesse... O bandido maior tá caô falar aqui, desse posso falar podcast de até pena? agora foi isso Ô, aí. Jorge, Deixa eu pode ir, falar pode ir, aqui. pode ir. Tô Desculpa, tentando eu te falar. dou 10 segundos da minha fala depois. Tô tentando falar aqui que o que o Leonel não conta pra vocês é que, segundo a pesquisa Quest, 87% das pessoas nas favelas apoiaram a mega operação que foi feita no Rio de Janeiro. Isso aí você não fala pras pessoas, tá? E aí depois ele disse aqui, o Oruan não era um bandido. Não, o Oruan era um santo, tá, pessoal? Era um santo que subia em cima do palco e fazia apologia ao Comando Vermelho, que pedia liberdade pro bandido do pai dele, Marcinho VP, líder da organização criminosa, né? Depois aqui também defendeu o Pose do Rodo. Ah, e o Pose do Rodo não era. Ele saiu do crime. Ele tá preso por quê, ô Leonel? Ele tá preso por quê? Porque ele é um criminoso vagabundo e tá preso. Por isso, né? E sobre pena de morte, sabe pra quem existe pena de morte? Pra esse cara aqui, ó. Sabe quem é? Sabe quem é? Quem é esse cara Sabe aí? quem é? Esse... Eu não sei quem é Esse esse aqui é cara o Tim mas pode Lopes. falar. Esse aqui é o Tim Caralho, Lopes. O Tim Porra, Lopes. caralho. Ele teve os olhos. Pois é, irmão, você não saber quem é o... É que não é Não, calma aí, cara. O quem que é que Tim muda Lopes. uma Olha vírgula aqui. do meu argumento, Ó, ô deixa eu Arthur? terminar. Cara, você Porque vai ter seu eu não tempo, reconheci você vai a ter o foto seu do Tim tempo. Lopes, Você vai ter cara. o seu Você quer tempo. fazer o quê, cara? Você não vai ganhar Você tem debate argumento de assim, autoridade, você não reconhece Daqui a nem pouco você vai Lopes, dizer, vai ter o seu quantas tempo. páginas tem a PEC da Casa do pois é. Caralho? As pessoas Aí, não se leram, souber calma, responder, cara. ganha o debate. Calma, Puta bebe- que vai lá, pariu, vai cara. lá. Olha meus argumentos Não, aí. deixa eu falar uma coisa. Bebe uma aguinha. Deixa eu É terminar normal, só. Tô bebendo eu uma nem aguinha, tô falando muito, o termina aí. Renato tá falando, mas é normal o debate com a gente, a galera fica gritando, fica xingando. Cara, não vai por esse caminho. Eu tô falando pra você, não vai dar certo, velho. Vai na boa. Vai na boa. Você não reconheceu o Tim Lopes, você tá cheio de autoridade. deixa eu te falar. Porque eu conheço a vivência da favela, mano. Deixa eu te falar, cara. O Tim Lopes, ele teve os olhos perfurados, ele foi colocado dentro de um pneu e botaram fogo nele. Quem mandou cometer esse crime foi o pai do Oruan, que inclusive você foi lá na tua audiência, lá na Câmara do Rio de Janeiro, você deu voz, advogado, a mãe, né? Ô, tadinho do... Eu queria saber, cara, se você... No dia 18 de agosto de 2025, a Esther Barroso Santos, ela foi espancada até a morte, né, pelo Bruno Silva Loureiro, né, que era o conhecido como coronel, né, chefe do Muquiço. Eu queria saber se você ia lá, se você foi lá chorar junto com essas pessoas que foram vítimas do crime organizado. Eu posso citar 1 milhão de casos aqui, ou se você só faz isso quando a polícia mata vagabundo faccionado que tava de metralhadora na mata, combatendo a polícia. Você fez do outro lado? Não, né? Você só faz pra esse lado. Então por isso que a minha pergunta é que tu não respondeu, velho. Como que você só faz audiência pública pra homenagear vagabundo faccionado dentro da Câmara Municipal do Rio de Janeiro? Você já fez alguma coisa aqui pra vítima, pra gente que foi vítima do Comando Vermelho, das facções, do PCC? Não, você chama a gente que foi presa por apologia à facção criminosa pra falar do teu ladinho como se fosse inocente anjinho, cara.
Vamos lá, o meu ladinho... Pode ir, 3 minutos. O meu ladinho é ladinho do trabalhador que quer acordar cedo, trabalhar, não ser assaltado, é digno, é honesto e ponto. E o meu lado é o lado daquele moleque que tá ali com uns 13, 14 anos de idade e tá intoxicado com a lógica da violência e esse moleque precisa ser disputado pra ele não entrar pro crime. Vamos lá, um por um, vamos refutando toda a besteira que você acabou de falar. Primeiro, 87% dos moradores de comunidade aprovam a guerra. Mentira. Sabe por que é mentira? Eu duvido. Eu duvido. E todo mundo vai ver. Posso terminar? As pesquisas mentem? Posso falar? Eu duvido você entrar em qualquer comunidade e conseguir uma pesquisa de opinião com o morador. Justamente por causa do crime organizado. Entendi. Então Essa a pesquisa Quest você falseou entra, aqui. como eu tô te falando, fake você não news. entende nada de favela, meu amigo. É fake você não news da entende Quest. nada de Então favela. a Quest Você falseou. não entende... Calma, deixa eu só terminar. É meio difícil- é meio porque ele difícil falou acreditar muita um pouco coisa. nessa pesquisa, Ele falou de muita verdade. coisa. Calma aí, cara. Quem é do Rio de Janeiro, verdade. independente se é de favela, não sabe. Qual é a chance de um morador de favela Fala que chegar aprova. lá e falou que aprova ou desaprova? Justamente por causa do crime organizado, que a gente combate, que eu quero combater, eu quero o fim do Comando Vermelho, eu Eu quero não o fim sabia do que você era terceiro comando. negacionista, cara, de pesquisa. Cara, não é negacionista de pesquisa, é porque essa Não, pesquisa... é só foi- quando convém, né? Essa pesquisa é falsa, ponto. Essa pesquisa é falsa, não adianta rir. Agora vamos lá. Quem é o Oruan, gente? É verdade, eu fiz uma audiência pública de MC Não É Bandido na Câmara Municipal. E chamou um monte de bandido. E aí, pra você poderia ser bandido. Naquela época, naquela circunstância, vamos lá. Quem é o Oruan? Pra começo de conversa. Sabe por que o Oruan não era bandido? Sabe por quê? Porque o Marcinho VP, pai dele, como um líder e um cara inteligente e usa a inteligência pro mal, ele nunca ia querer pro filho dele que ele virasse um criminoso. Então, se tem uma coisa... Tanto é que o Oruan foi estudar. O Oruan... Ele é super letrado, é super estudado. Ele estudou fora. O Oruan estudou fora. O Oruan... Não adianta debochar, isso é verdade, cara. Não adianta ficar debochando. Eu tô falando da Deixa eu verdade. falar, deixa eu E aí, olha o que eu tô dizendo aqui. Dá mais tempo pra Eu ele, tô dizendo, velho. me Pode dá. dar mais 10 Dá. minutos pra ele aí, velho. Vai dar lá, mesmo? velho. Vai dar mesmo? Pô, Vai ter que dar não, agora. 10 Põe mais minutos você 30 fala, segundos aí. Não, Dá mais tempo pra ele aí, mano. Deixa ele falar que o Oruan é inteligente. Deixa eu Dá falar. uns minutos pra ele Deixa eu aí. Fala falar. aí, vai Deixa eu lá. falar a realidade aqui. A realidade que vocês não percebem. É por isso que vocês são muito narcisistas e não conseguem ter empatia com os outros. É por isso que você não consegue acompanhar esse meu raciocínio. Beleza? Aí o que acontece? O próprio pai do Oruan, que é bandido, sim, coisa e tal, não deixava o Oruan se envolver no crime organizado. Quem é de favela sabe. Agora, existe convivência? Sempre existiu. A gente não nega isso. Existe convivência. Eu, enquanto agente público, vereador do Rio de Janeiro, seguindo os meus princípios, como eu falei, segurança pública não é problema, é consequência do problema, da desigualdade, da falta de educação, da falta de cultura, do sistema hiperverso e etc. A segurança, ela é consequência. Eu, enquanto vereador, estimulo a disputa. Eu queria, naquele momento, disputar esses MCs justamente para que eles não sejam jogados na criminalidade, como fez o próprio sistema perverso com o delegado, imputando provas sem legitimidade para o Oruan, como a questão do Poço do Rodo, eu falo depois... Leonel. Posso concluir? Pode. Então, e aí o que aconteceu com o Oruan? Hoje, ele pode ser considerado um criminoso? Sim. Ele pode ser considerado um criminoso, porque ele tá foragido da justiça, isso é crime. Eu concordo com isso, Só que ele tá muito por conta, a verdade seja dita, que o próprio sistema, que não gosta de preto, não gosta de pobre, Pode concluir, tem Leonel. nojinho, como mamãe falei, tem nojinho do vendedor de batata do Ceasa, tem nojinho dessa galera, tentou empurrar pra ele, imputando provas e etc, o crime pra ele. Assim ele acabou sendo preso uma vez, a primeira vez injustamente, a partir da Passou segunda muito vez, aqui, né? Vamos lá, meu. ele acabou de fato virando um criminoso. Pronto, põe o tempo, por favor. Agora, depois que o Renato fez a pergunta pro Leonel sobre segurança, fazer uma pergunta também, Eu Rafael. passei quanto? 1 minuto? Dá 1 minuto pra ele. Vou Mas dar. calma, deixa eu só entender. Agora é nossa... Não, agora é a vez É a vez deles de falar. segurança, de novo. Eles têm 2 minutos pra pergunta. Pois é. Sobre a pergunta? Não, faz Não, se a quiser, pergunta, pra precisa eles. fazer uma pergunta. Dentro do tema ainda, segurança pública. Então vamos lá. Só para eu entender, assim, vamos deixar um pouco esse lado da ideologia de lado e vamos partir um pouco mais para a parte prática. O Renato, ele falou sobre El Salvador, né? Que é um modelo que vocês gostariam de adotar para o Brasil, só que nós não temos presídio para tal, né? Vocês falou para construir presídios, né? Vamos construir presídios. Beleza. Só que você também falou, Renato, sobre botar os próprios presos para trabalhar, né? Só que no Brasil, o trabalho forçado ele é proibido. Ele é proibido. Como é que você vai fazer um preso trabalhar de maneira que, se ele não quiser, como é que você vai forçar ele a trabalhar? Essa é a minha pergunta pra você. Boa Posso pergunta. começar? Vai lá. Eu defendo o seguinte, ô Rafael. 5 minutos. Tá valendo? Vai.
Eu defendo o seguinte, Rafael, que no Brasil a gente instaure o que se chama de direito penal do inimigo. E, inclusive, isso foi feito em El Salvador também. Qual que é essa ideia? Essa é a ideia de um jurista alemão chamado Günther Jacobs, que ele defende basicamente o seguinte, que na sociedade existam 2 tipos de direito. Tá? Existe o direito ao cidadão. Ao cidadão você aplica a ele todas as garantias fundamentais de defesa, de processo penal, você garante que ele possa recorrer a um sujeito que não tem ficha criminal, que, né, cometeu um delito, um crime de menor potencial ofensivo, a ele se aplica o direito do cidadão, que é o direito aplicado a todos nós hoje. Agora, ao membro de facção, ao cara que é do PCC, do Comando Vermelho, a ele se aplica o direito penal do inimigo. E a partir desse momento, você tem um julgamento mais rápido, tá? Alguns autores chamam de direito penal de terceira velocidade. O que a gente tem hoje no Brasil é o direito penal de primeira velocidade. Ou seja, seria um direito penal mais rápido, onde você tem um processo de julgamento mais rápido e você faz o acúmulo de penas. Por quê? Eu ouvi isso, inclusive, do ministro da Segurança de El Salvador, Gustavo Vidiatoro. Eu fiz uma entrevista com ele e ele me disse o seguinte: um membro de facção criminosa, ele necessariamente já participa de diversos crimes que são cometidos pela facção criminosa, né? Então, uma facção, ela, no caso de El Salvador, ela pratica compulsoriamente, diariamente, diuturnamente, a extorsão. Lá era a principal atividade do crime organizado. Eles participam de homicídios, eles participam de sequestro do território salvadorenho, do território brasileiro. Enfim, eles estão envoltos numa gama de crimes que, quando você vai fazer um julgamento de um membro da facção, ele necessariamente responde por aqueles crimes da agremiação que ele pertence. E você cria um direito mais rápido de você identificar quem são esses membros de facção criminosa. Lá em El Salvador, o que acontecia? O criminoso de facção, ele fazia tatuagem no rosto. Ele colocava na testa dele Barrio 18, Mara Salvatrucha 13, que são as 2 principais organizações criminosas. Aqui no Brasil tem isso também. É vagabundo que desenha palhaço no braço, né? Que é fazendo referência à morte de policial. Tem cara que tatua lágrima, né? Pra cada policial que ele matou, pra cada pessoa que ele matou. Então, tem esse processo de identificação dos membros da facção criminosa, que eles não podem ter os mesmos recursos, os mesmos direitos, o mesmo processo penal que você tem hoje pra uma pessoa que comete um ilícito menor. Então, pra esse cara que é faccionado, pra ele sim, no que nós defendemos, isso está incluído no livro amarelo do Partido Missão, que é um dos poucos partidos no Brasil que tem um programa partidário sério e claro, são mais de 6 fascículos publicados com ideias para o Brasil, e na parte de segurança e de buquilização do Brasil a gente fala, né, sobre esse assunto. Então, no caso de um faccionado, ele seria sim obrigado a trabalhar, tá? Inclusive, Rafael, tem vários presídios têm presos que trabalham sim, né? O presídio de Ribeirão das Neves tem um programa de trabalho que é feito ali com o pessoal de criminosos de menor potencial ofensivo, e eles passam, né, a partir disso, a devolver algo para a sociedade, a entregar algo para as pessoas, uma vez que eles estão nesses presídios, nesses lugares, porque eles cometeram um crime contra a sociedade, contra as pessoas, e eles passam a, de alguma maneira, indenizar. Porque o que a gente vê no direito penal, como tese, é que o direito penal, muita gente fala que a preocupação deveria ser a ressocialização. Eu não acredito nisso. Eu acho que o direito penal, ele deve olhar principalmente para a vítima. As vítimas, hoje ninguém olha pra elas, né? O caso do Leonel aqui, pegou aqui um monte de criminoso aqui e colocou lá mais um minuto, eu falava e colocou lá pra falar, como se fossem santinhos na Câmara Municipal do Rio. Pergunta se ele fez um evento lá na Câmara Municipal do Rio que ele chamou vítima de gente do Comando Vermelho. Se ele pegou lá o caso de um monte de cara que morreu nas mãos do crime organizado pra falar lá, pra pedir justiça. Não tenha dúvida que essas pessoas, elas desejam, né, prisão dura para essas pessoas. Ele não fez isso, né? Então é sempre esse olhar, isso vem por parte da esquerda, de você pensar sempre na ressocialização, né? O preso precisa de cuidado, né? Eu ouvi aqui o Leonel até falar que custa muito caro ter um preso no Brasil. Então vamos diminuir então o valor que a gente gasta com cada preso. Eu topo fazer isso aí. A gente gasta menos, né? Dá uma comida de pior qualidade para ele, joga lá, superlota tudo, né? É isso que você tá defendendo. Se o problema é custo, então, basicamente te respondendo, Rafael, a implementação do direito penal do inimigo, porque ele passa a fazer a separação clara do que é o criminoso terrorista que domina áreas do território brasileiro e do que é um cidadão que comete um crime de menor potencial ofensivo. Quer mais um minuto pra você comentar a Não, questão? só eu comentar uma coisa rápida, acho que é 30 segundos só. Dou um minuto. Tá bom, um minutinho, uma coisa rápida aqui, só elogiar a postura do Rafael, né, que fez uma pergunta, esperou ele responder, tá sendo mais educado, e trocar uma ideia com você, vereador, que é o seguinte, cara, você já me chamou aqui, agora, moralista, playboyzinho, almofadinha,
narcisista, nojinho de preto e não tá trazendo argumentos, cara. Dá uma aprendida com o Renato como é que responde. Faltou taradinho Calma, de Kiev. velho. Você chega lá, velho. Calma lá. Já chamei taradinho de calma, Kiev, cara. não? Fica calmo. Você vai conseguir. Você dá uma aprendida com o Renato como é que responde, com o rapaz como é que pergunta e faz a trap, cara. Parabéns aí pela tua postura. Então, vamos lá. Gostou desse corte? Assista às lives diárias no canal MB Live TV. E para mais cortes como esse, se inscreva no Rabo da Onça e fique por dentro das novidades da missão.